Muito bom dia, meus amigos. Tenho a satisfação de dar por abertos os trabalhos da terceira sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cumprimento os eminentes conselheiros, cumprimento os eminentes procuradores do MPC da Fazenda do Estado, o seu secretário-diretor-geral, bem como a todos aqueles que nos honram com suas presenças aqui neste auditório e acompanhando nossas sessões. Sobre a mesa ata da segunda sessão, com a concordância de vossas excelências, vou dá-la por lida e aprovada. Assim será feito. Informo aos eminentes conselheiros e ao público que nos acompanha que na sessão ou na semana subsequente ao Carnaval, não é que semana que vem não temos sessões, mas na semana subsequente não teremos a sessão matinal desta segunda Câmara, considerando que às 9h30 será a abertura do CAPEFIS, a qual compareceremos todos. Então, não haverá sessão desta Câmara no dia 9, se não me engano, né? Dia 10, terça-feira da semana que vem. Dia 3. 4, pleno normal. Mas dia 3, nesta Câmara, não teremos sessão. Palavra livre dos senhores conselheiros. Não havendo interesse, indago do doutor Celso Matucci quanto à vista ou sustentação oral de quaisquer dos itens de nossa pauta. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Senhor presidente, não há interesse no momento. Agradeço a Vossa Excelência e faço uma observação de caráter geral, considerando que há até a razão do nosso secretário-diretor-geral estar em contato com os interessados. A sustentação oral requerida num processo que consta da nossa lista de diferimentos. Então, não há nenhuma razão para que essa providência seja encetada. A lista de diferimentos, ela é uma lista que não soluciona o processo, não julga o processo, porém o deixa à disposição para eventual futura apreciação. Então, se por acaso alguns dos nossos jurisdicionados quiser que o processo que está sendo diferido hoje ou em qualquer outra sessão tenha uma apreciação de mérito, basta fazer um requerimento nesse sentido. O processo será incluído em pauta. Claro que com a amplitude de julgamento que pode conduzir à sua regularidade ou à sua irregularidade. Portanto, fica essa observação estabelecida. Na sessão estadual, conselheiro Dimas Ramalho, no item 21 de responsabilidade de Vossa Excelência, há requerimento de sustentação oral para a liberação da eminente advogada que representa a Associação Amigos do Projeto Guri. Vamos inverter a pauta, apregou a doutora Mariana Vitório Tiesi. Muito bom dia, doutora Mariana. Seja bem-vinda à Tribuna da Defesa, neste tribunal. A palavra é do conselheiro Dimas Ramalho para o relatório. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores da Fazenda do Estado, do Ministério de Contas, senhor diretor da STG, senhores funcionários, advogados, ilustre defensora. O item 21 é prestação de contas de recursos públicos no valor de R$ 60.584.808,85. Disponibilizado pela Secretaria da Cultura, Associação Amigo do Projeto Guri 2013, em razão de contrato de gestão. Além do valor acima, a beneficiária contou com o saldo remanescente desse anterior. Houve apontamentos, a origem
trouxeram as suas razões. A douta Procuradoria do Estado ratificou a conclusão pela regularidade. Em razão do acolhimento parcial para a declaração posta pela seção Projeto Amigo Guri, a decisão foi anulada devido à intercontradição e limitação do dispositivo do voto embargado. Com a retomada da discussão, os responsáveis foram notificados pessoalmente para restituir de modo atualizado a quantia de R$ 22.500 referentes ao pagamento ao escritório Ferraz de Camargo e Cobra Sociedade de Advogados. A Secretaria da Cultura replicou os argumentos oferecidos na declaração. O ex-secretário alegou que não poderia ser responsabilizado por equívocos ou erros da associação. A Procuradoria da Fazenda entendeu que não houve qualquer indicação de dano ou prejuízo. O Ministério Público de Contas teve vista dos autos. Esse é o relatório, presidente. Palavra é da defesa pelo prazo regimental. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo relator, demais membros deste Tribunal de Contas. Como já relatado, a primeira decisão deste tribunal ela foi anulada, e, num primeiro momento, as contas tinham sido julgadas irregulares, em razão da contratação de 2 escritórios de advocacia para prestar pareceres acerca da inscrição da entidade no CNAE. E esse tribunal entendeu que não seria necessário a contratação de 2 escritórios para prestar um mesmo serviço, que seria o parecer com relação à inscrição da entidade no CNAE, e entendeu que a finalidade desses pareceres seria de interesse originário da associação e não do próprio contrato de gestão. Esse primeiro julgamento o primeiro julgamento entendeu que não haveria necessidade da devolução dos valores dessa contratação, do parecer, porque eu até abro aspas para mencionar o próprio trecho do voto, visto que aplicados os recursos e transferidos em atividades concetâneas à finalidade pública prevista no contrato de gestão. Então, a entidade entendeu que haveria aqui uma contradição, já que o voto entendeu que não houve dano, que os valores foram aplicados para a finalidade do contrato, só que houve por julgar irregulares as contas. Então, foram opostos os embargos de declaração. A Procuradoria da Fazenda do Estado ela manifestou pelo provimento integral dos embargos e pediu a atribuição de efeitos infringentes, porque, novamente, eu abro aspas para mencionar o parecer da Procuradoria da Fazenda do Estado, que entendeu que as contas deveriam ser julgadas regulares com ressalvas, uma vez que não houve omissão no dever de prestar contas, infração à norma legal ou regulamentar, dano ao erário, desfalque ou desvio de bens ou valores públicos. Os embargos foram julgados pelo relator, que entendeu que, pela anulação do primeiro julgamento, e proferiu uma decisão desfavorável para a entidade, já que entendeu que poderia aqui haver necessidade de devolução dos valores, quando, no primeiro julgamento, entendeu-se pela não devolução dos valores. E, portanto, os autos retornaram para novo julgamento, com a intimação da entidade e dos responsáveis, para se manifestar com relação a esse ponto específico da devolução dos valores da contratação dos escritórios de advocacia. Pois bem, excelências, o ponto central aqui é a necessidade da contratação de 2 escritórios para elaborar pareceres para a entidade com relação à inscrição do CNAE. O CNAE é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. E esse cadastro, ele vai ditar, conforme a sua inscrição específica da entidade, que são vários números, né? A entidade se inscreve numa especificidade da sua atividade, e essa especificação ela vai determinar os tributos que a entidade deverá pagar ao fisco. Dentre eles, tem 2 questões principais que a entidade considerou de extrema relevância
que é com relação ao Fundo de Previdência e Assistência Social, que diz respeito à contribuição para a Seguridade Social, que a Associação de Amigos do Projeto Guri deveria contribuir, e também o fator acidentário de prevenção, que é uma alíquota de 2% a 4%, que recairia sobre a folha de salário dos funcionários. Ou seja, a partir da atribuição do CNAE, essas duas questões relevantes, elas teriam alíquotas e contribuições maiores ou menores para a entidade. Por isso, zelando pela observância, né, da melhor distribuição das despesas do contrato de gestão, a entidade contratou 2 escritórios para definir especificamente em qual inscrição do CNAE a associação deveria ser incluída. Principalmente por quê? Porque 94% das verbas do contrato de gestão são destinados para o pagamento da folha de recursos humanos da associação. 94%. Por isso, da importância de inscrição devida do CNAE, porque essa inscrição ela teria consequências diretas em 94% das verbas aplicadas do contrato de gestão, que são destinadas a recursos humanos. Por isso, Excelência, a importância desses 2 pareceres jurídicos, porque, com base neles, a entidade conseguiu chegar à melhor solução possível para a inscrição da entidade no CNAE, e isso trouxe benefícios econômicos não só à entidade, mas às próprias verbas do contrato de gestão, a boa aplicação dos recursos. Então, o que se tem aqui é a boa aplicação dos recursos, foi a economicidade. Inclusive, eu até peço licença para mencionar o parecer da assessoria técnica jurídica desse Tribunal de Contas, que entendeu que os gastos com as contratações em referências dos 2 escritórios de advocacia apresentaram um caráter módico, principalmente se feita a comparação quanto aos potenciais custos com eventuais correções e multas na hipótese de identificação incorreta do CNAE. Por isso, Excelências, essas contratações elas foram essenciais para a boa aplicação dos recursos do contrato de gestão e não apenas para interesse primário da organização, que tem gastos de 94% com recursos humanos. Por isso, o que se pede aqui é que as contas sejam julgadas regulares, ou, caso ainda assim esse tribunal entenda que não haveria essa necessidade de contratação de 2 escritórios, que pelo menos se reconheça a boa aplicação dos recursos, a ausência de dano, e que julgue regulares, quando muito com ressalvas à presente tomada de contas. Cumprimento e agradeço a sustentação de Vossa Excelência. Palavra retorna ao senhor relator. Senhor presidente, eu vou retirar, face às ponderações da defesa. Perfeitamente. Retorna ao gabinete do senhor relator a matéria. Muito obrigado. Obrigada. Não há sustentações outras na sessão estadual. Passamos à ordem do dia. Itens 1 a 4, cuida de lista de diferimentos, matéria já previamente submetida tanto à Procuradoria da Fazenda do Estado quanto ao Ministério Público de Contas, sem objeções. São temas de interesse da Companhia do Metrô, do Tribunal de Justiça, do Departamento de Águas e Energia Elétrica e da Universidade Estadual de Campinas. Coloco a lista em discussão. Em votação, matéria diferida. Item 5. Contas da Companhia Docas de São Sebastião, exercício de 2014. Instrução de assessoria de ATJ e PFE pela regularidade, MPC pela irregularidade. Os acertos apontados não se revestem de gravidade suficiente para implicar julgamento de irregularidade. No que se refere às falhas na contabilização, verifico que não houve comprometimento significativo da demonstração do resultado do exercício, nem ocultação de ativos e passivos, motivo pelo qual podem ser toleradas no presente caso. Do mesmo modo, no que tange às ocorrências nos processos licitatórios, vejo que não houve a prática de preços abusivos ou direcionamento dos certames.
O mesmo digo com relação à falta de equiparação dos vencimentos de funcionários que exercem as mesmas funções. Isso porque não existe nos autos qualquer notícia de majoração salarial que tivesse sido concedida de maneira irregular no exercício, devendo a companhia, portanto, amoldar-se ao disposto das normas trabalhistas vigentes. Na mesma esteira, a realização habitual de horas extras, nas quais não se comprovaram desvios, restando justificadas pelo reduzido quadro de pessoal e pelo horário de funcionamento do Porto de São Sebastião, devendo a companhia promover medidas no sentido de readequar seus quantitativos de mão de obra, a fim de evitar o pagamento de adicionais que acabam por onerar em demasia a respectiva folha de pagamento. De igual maneira, com relação à ausência de regulamentação do controle interno, enfatizando que não houve reincidência em relação ao exame das contas anteriores. Assim, julgo regulares com ressalvas e determinações as contas da Companhia Docas de São Sebastião, exercício de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. 6 e 7 em conjunto. Prestação de contas de repasses efetivados pela CPTM e a CDHU nos exercícios de 2013, 14 e 15 e prestação de contas de repasses da Secretaria de Estado da Educação, a FDE, no exercício de 2017. Ambas matérias relativas a convênios. Instrução pela regularidade e os meus votos acompanham. Estão em discussão, em votação, aprovados. Itens 8 e seguintes. Palavra do conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, 8 e 8º, retiro que estou no gabinete. Retorna o item 8 ao gabinete. Vossa Excelência continua com a palavra. Itens 9 e 10, eu retiro com reclusão automática. Na 9 e 10, retirados com reinclusão automática. Itens 11 e 17, conjunto, presidente. Pois não. Item 11, pregão e decorrente contrato e 4 termos de direitamento subsequentes, bem como demonstrativa de cálculo e reajuste, entre nós, Justiça do Estado de São Paulo, e a empresa Recall do Brasil Limitada. A TJ pela irregularidade, PFS-DG pela regularidade, MPC obteve vista. O item 12, 1 a 7º termo de direitamento, temos de recebimento provisório e definitivo de contrato entre a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, e essa com a empresa Constact Construções Estaqueamento Limitada, para execução de obra no Fórum de Bastos, PFE pela regularidade, MPC vista no termo regimentais. O item 13, senhor presidente, 6º termo de aditamento, complemento de execução contratual do contrato entre o Desenvolvimento Social, Coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional, COSAN, e a empresa Laticínio Schneider Limitada, para a prestação de serviço, fornecimento, embalagem, transporte e leite pasteurizado. PFE, para regularidade, Ministério Público de Contas, teve licença nos termos regimentais. Itens 14 a 17 em conjunto, contrato de gestão da Secretaria de Cultura e de Brasil, Cultura de Educação e Esporte, para fomento, operacionalização de gestão e execução do Museu do Futebol, PFM-PC pela regularidade. Item 22, prestação de contas do Fundo Social Solidariedade do Estado de São Paulo aos fundos sociais solidariedade dos municípios relacionados no corpo do voto, em decorrência de convênio celebrado por objeto repasse financeiro para execução do Programa Estadual de Proteção Básica Especial, PFM-PC pela regularidade. Conforme voto disponibilizado de Vossas Excelências, eu voto pela regularidade dos respectivos ajustes. São os votos. Os votos estão em discussão, em votação, aprovados. Itens 18 a 20 em conjunto, presidente. Pois não. Pregão eletrônico, contrato e execução contratual entre o DR, que é o Departamento de Estrada e Rodada do Estado de São Paulo, e a empresa Indústria, Comércio, Projeto de Construção Limitada. Devidamente instruído, a origem trouxe suas justificativas, PFE pela regularidade, MPC teve vista regimental. Passa ao voto. No caso, senhor presidente, o orçamento não apresentou todos os custos envolvidos na contratação descritos no termo de referência. E a cargo da contratada, tais como cabeamento, kit rádio, posse, módulo conversor de fibra ótica para a internet. Além disso, o orçamento é omisso quanto à apresentação de plantas e instâncias locais que deveriam ocorrer essas instalações. Importa destacar que o valor efetivamente contratado ficou acima de das 3 cotações de preços apresentados, inclusive do orçamento apresentado pela empresa vencedora do certame.
Quanto à execução, remanescem as falhas. Voto pela irregularidade da licitação do contrato, execução contratual, conhecer o termo de recebimento e encerramento. É o voto. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 22, presidente. O item 22... 22 já foi naquele conjunto, né? É verdade. Já foi, estava pela regularidade. Perfeitamente. Conselheiro Sami Wurm, a palavra de Vossa Excelência para os itens 23 e seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores representantes da PFE e do Ministério Público de Contas, itens 23 e 24 em conjunto. Pois não. Contrato um e o outro é termos aditivos referentes a um ajuste da Secretaria de Saúde com a empresa Higienix para serviços de limpeza hospitalar. Também está sendo apreciada aqui no item 24 a representação proposta por Centro de Saneamento e Serviços Avançados Limitada. Tem a ver com um pregão realizado pelo Instituto Adolfo Lutz para contratar tal empresa de serviços de limpeza hospitalar, sendo esse contrato também objeto na via judicial, decisão já transitada e julgada pela mesma empresa promotora da representação, e o que foi impugnado foi a indevida habilitação da empresa, que acabou sendo declarada vencedora do certame, o qual, posteriormente, por via judicial, então, foi anulado. Inicialmente, a instrução inicial da matéria foi no sentido da regularidade. Posteriormente, a parte foi notificada ainda por esse tribunal para apresentar justificativas em relação ao que foi impugnado pela representação. Toda a instrução de SDG e PFE unânime pela irregularidade. Meu voto acompanha a instrução pela irregularidade do pregão, do contrato e dos aditivos, procedência parcial da representação e aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão. Em votação, aprovados os votos. Agora, senhor presidente, itens 25 a 33, instrumentos contratuais de interesse da Secretaria de Saúde, Segurança Pública e também do Centro Paula Souza. O item 25, por favor, eu peço para ser retirado de pauta. Os demais relatados em conjunto, portanto, Isso. com exceção do 25 retirado de pauta. Exatamente. Perfeito. 26 a 29 da Secretaria de Saúde, os apontamentos são só na execução contratual, são pequenos, podem ser relevados, porque o objeto foi adimplido. De 30 a 32 do Centro Paula Souza, a fiscalização teria apontado inicialmente que teria havido 2 certames para o mesmo objeto, mas foi comprovado na instrução da matéria que eram objetos distintos, com configurações e destinações distintas, e, por fim, o item 33 da Secretaria de Saúde, reajustes que supostamente teriam sido feitos de forma indevida, mas foi comprovado que não houve nenhum problema. Todos eles acompanham PFE pela regularidade com conhecimento da rescisão e execução dos contratos. E os votos estão em discussão. Em votação, aprovados. Agradecendo ao doutor Luiz Cláudio Manfio, o digno procurador do Estado, representante da Fazenda nesta sessão, passamos à sessão municipal. Inicio com a lista de diferimentos, itens 34 a 40. Realçando que... Esse é diferimento. Realçando que as matérias já foram submetidas à aprovação prévia do Ministério Público de Contas. São contratos da Prefeitura de Irapuru, Campos do Jordão, Guarulhos, Registro, Guararema, Lins e Cardoso. Realço que no item 40 há uma solicitação de sustentação oral. Parte do Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistência Social Integral à Saúde, IDEAS, que foi contratado em pregão presencial pela Prefeitura de Cardoso.
indago se o eminente advogado está presente. Não está? E aqui reitero a observação que fiz na abertura da sessão, de que se o Instituto, os seus representantes ou a Prefeitura de Cardoso entender que a matéria deva ser objeto de julgamento, basta fazer um requerimento nesse sentido, que ela será apresentada à deliberação desta Câmara. Coloco em discussão a lista. Encerrada a discussão, em votação, diferidos os processos. Agora, sustentações orais de itens de relato do conselheiro Dimas Ramalho, 80, e do conselheiro Sami Wurman, 95. Apregou o ex-prefeito de Inúbia Paulista, na pessoa do Dr. Hertus Delarco Filete, o digno advogado que representa a sua excelência. Presidente, por favor, que item que é? Item 80. Ok. Muito bom dia, doutor Hertus. É matéria contratual. Passo a palavra ao eminente conselheiro Dimas Ramalho para o relatório. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre procurador, ilustre defensor, ex-prefeito, exame recurso ordinário do ex-prefeito de Inúbia Paulista contra a sentença exarada pela ilustre auditora Silvia Monteiro, que decidiu pela irregularidade do pregão presencial e o contrato e aplicou multa responsável. Motivaram a decisão desfavoráveis, entre outras questões, o excesso de detalhamento, a ausência de estudo técnico e descumprimento do artigo 67 da Lei Federal 8.693. O recorrente defende a regularidade da matéria. O Ministério Público de Contas teve ciência nos tempos regimentais. SDG, por sua vez, constatou a ausência de regular notificação da empresa contratada, sugeriu anulação de decisão ACOR, evento 40, conforme está no processo. Esse é o relatório, presidente. Palavra da defesa pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro relator, demais membros do Conselho, Ministério Público de Contas. O presente processo refere-se ao pregão presencial 23/2013, onde o município de Inúbia realizou o pregão para aquisição de um caminhão basculante, através do convênio com a Secretaria de Planejamento do Estado. Quando da fiscalização em loco, o nobre auditor entendeu que não houve restrição na participação de licitantes. E não só nesse processo, como no pregão presencial número 22, que é anterior a esse. Foi iguais os apontamentos, entendendo que, pelo fato do município ter descrito em seu objeto cabine em chapa de aço, estaria restringindo a participação, o que não corresponde com a realidade. Analisando o processo anterior de auditoria também da doutora Silvia Monteiro, que é o 8210/98915, que é o pregão 22 anterior do presente processo, foi entendido que foi regular, que a cabine em chapa de aço não restringe a participação, já que mais de 5, 6 marcas atendem o objeto, podendo participar. Contudo, passando mais para a parte técnica, a lei de licitações é clara, em seu artigo 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, nome de repartição interessada e de seu setor, modalidade, regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por essa lei, o local de hora, documentação, tudo certinho. No inciso 1, objeto em descrição sucinta e clara. Pois bem, é notório que a descrição do objeto tem que ser totalmente objetiva e de maneira clara, bem como elencada no inciso 1. Bem como deve conter todos os detalhes objetivando a aquisição do produto que satisfaça a necessidade da administração, como determina o artigo 3º
da citada lei de licitações, onde menciona que deve ser a proposta mais vantajosa para a administração. Assim sendo, lá no fundamento da auditoria em loco, ele mencionou um processo que se refere também exatamente à cabine de chapa de aço, que não corresponde. É cabine avançada estampada em chapa de aço, o fundamento da decisão que levou a auditoria em loco a fazer esse apartado. Também vale mencionar o entendimento do doutrinador Marçal Justem Filho, conforme segue. As avaliações das administrações têm que ser rigorosamente objetivas, não podem ser infladas por referências subjetivas fundadas em critérios opinativos. A lei volta a reprovar escolhas fundadas na pura e simples preferência por marcas. Vale ressaltar que a jurisprudência citada na auditoria, que se refere ao julgado 1720/00209, a decisão do objeto elenca cabine avançada estampada em aço, sendo que o objeto do edital, no presente caso, foi cabine em chapa de aço, totalmente divergente do fundamento da auditoria. Isto posto, tal definição elencada no edital pelo município quanto a este item contempla várias marcas e fabricantes de caminhões, citando alguns exemplos: Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen. Caso constasse cabine avançada, esse sim seria uma medida restritiva, pois poucos fornecedores atenderiam tal item. Quanto ao item apontado pelo nobre auditor no edital, cabine em chapa de aço, confirma-se agora que o mesmo foi acertado à época da aquisição, pois o município, quando adquire um bem necessário para atender, tem que atender a segurança, principalmente dos servidores que utilizam do veículo. Vale ressaltar que uma das poucas fabricantes de caminhão que ainda se utilizava desta cabine, de cabine em seus caminhões, que não era chapa de aço, seria a marca Grale. Contudo, ela mudou. A partir de 2016, ela já passou a usar chapa de aço também. Na decisão da nobre auditora Silvia Monteiro, ela assim, acolhe as justificativas apresentadas pela origem, para esclarecer os pontos altos. Pois bem, conhecemos que a exigência contida no edital referente à cabine em chapa de aço contempla várias marcas e fabricantes de caminhões. Seria excessivamente rigoroso o juízo da condenação da matéria por conta de especificação que exclui somente dentre muitos modelos que atendam a descrição. Pondero ainda que o bem foi devidamente entregue, adquirido com valor compatível ao de mercado, e as demais falhas são meramente formais, podendo ser alçada a simples recomendações. Ainda consta dos autos, no momento do recurso ordinário, nós apresentamos uma tabela de todas as fabricantes que atenderiam o edital, cuja diferença de preço entre um e outro não passa de 15%. Portanto, fica evidente o manifesto de interesse do fabricante em participar, já que foi pregão presencial, publicado no Diário Oficial, site da Prefeitura, jornal regional, jornal de grande circulação. Então, foi aberto, um pregão. Não tem como ser direcionado um pregão. Restou ainda evidente que não houve direcionamento. O que houve foi o desinteresse de outras marcas de participar do processo licitatório, visto que o princípio da publicidade foi respeitado. O aviso da licitação foi divulgado por meios usuais na imprensa oficial do Estado, publicado em jornal de grande circulação no Estado e jornal local, bem como no mural e endereço eletrônico do município. Não houve nenhuma exigência exorbitante, ou que não atendesse aos fabricantes, sendo que 4 marcas diversas atendiam ao descritivo do requisito mínimo do edital, além de que o preço ofertado não desdobrou ato praticado fora do praticado no mercado. Ressalta-se que as concessionárias, a título de esclarecimento, as concessionárias de Ford e Volks estão localizadas na cidade de Presidente Prudente, a distância de 70 km do município, sendo que a concessionária da marca Iveco está localizada na cidade de Regente Feijoca, mais próximo ainda, e a concessionária da Mercedes-Benz na cidade vizinha Lucélia. Todos tiveram explicação mínima e atendidos por vários fabricantes, inclusive pelas marcas de caminhões mais conhecidas no mercado, sendo o caso Volkswagen e Ford. E ora, 9 membros dessa corte. O fato de haver um único proponente em uma modalidade de pregão presencial não presume que houve a quebra da ampla competitividade. A presença de uma única empresa fora motivada única e exclusivamente pela gritante ausência de interessados, posto que foi dada vasta divulgação. Vale ressaltar que o procedimento licitatório e o contrato ambos ocorreram dentro da mais perfeita lisura e conformidade, posto que a falta de indicação
de responsável de administração enseja tão somente mera formalidade, mesmo porque o bem foi a pronta entrega. Ainda frisa-se que o objeto for entregue de maneira imediata e este adquirido pelo valor inferior ao preço de mercado, cujo preço médio, em fase de pesquisa interna do processo licitatório para a realização do pregão, era de 215 mil, sendo que foi adquirido por 188 mil, demonstrando total transparência. Assim, eu requeiro ao relator e aos nobres conselheiros que julgue regular a licitação e correspondente contrato, com isenção da cobrança da multa também. Sem mais, Excelência. Cumprimento e agradeço a Vossa Excelência. A palavra do senhor relator. Senhor presidente, os pressupostos estão presentes, portanto, com esse recurso ordinário. Recurso conhecido. De fato, na hipótese que examinamos nesse momento, seja nulidade da decisão combatida nos termos do parecer da STG. Conforme apurado, não obstante consta dos autos o termo de ciência de notificação subscrito pelos representantes das partes contratantes, a contratada não foi formalmente chamada a se pronunciar nesse feito. Os despachos de notificação publicados no Diário Oficial do Estado, não obstante tem o seu cabeçalho textualmente o nome da contratada, nominaram expressamente que deveriam apresentar razões justificativas acerca da matéria apenas o prefeito e o ex-prefeito de Núbia Paulista. O mesmo se deu das notificações pedidas sob invocação do artigo 91 da Lei Complementar, já que interessada somente aos responsáveis pela contratação. Assim, afastando-se a contratar a convocação, não se lhe facultando participar do quanto apontado na instrução, tampouco apresentar justificativa, no entendimento está caracterizada a violação ao direito de defesa. Portanto, voto pela decretação unitária da decisão combatida e com retorno ao gabinete eminente julgadora originária para a adoção de medidas. É meu voto, presidente. Pela nulidade, o voto, portanto, está em discussão. Em votação, aprovado. Agradeço a Vossa Excelência. Próxima sustentação, item 95. Pregou o doutor Carlos Augusto de Castro, ex-presidente da Câmara Municipal de Caieiras, cujas contas do exercício de 2016 estão em apreciação. Muito bom dia, presidente. A palavra é do senhor relator para a apresentação da matéria. Senhor presidente, nessas contas da Câmara de Caieiras de 2016, os órgãos técnicos, assessoria técnica, chefia de ATJ, foram pela regularidade das contas, apenas a MPC foi pela irregularidade das mesmas, impugnando falhas relativas à quantidade de servidores em comissão e a contratação com uma empresa Audipan, Auditoria e Processamento de Administração Municipal. Esse é o relatório. Palavra é da defesa pelo prazo regimental. Eu peço licença a Vossa Excelência para tomar assento. Por favor. Senhor presidente, nobre conselheiro relator, demais conselheiros, ilustríssimo senhor procurador de contas, prezados servidores dessa Corte de Contas, prezada assistência. Apesar dos pareceres técnicos todos concluírem pela regularidade das contas, Sua Excelência, o senhor procurador de contas, o qual respeito, insurgiu-se contra a regularidade, baseado em 2 itens, qual seja, está suplantado o número de cargos em comissão em relação ao cargos efetivo. Quais sejam? São 18 cargos em comissão e 15 cargos efetivos. Excelências, jamais me insurgiria contra Sua Excelência, o senhor procurador, caso eu tivesse concorrido com um ato meu para essa suposta irregularidade. E peço vênia para tomar assento agora e fazer leitura de alguns trechos que se faz importante. Excelências, ao assumir a presidência da Câmara Municipal de Caieiras, no ano de 2005, a Câmara contava com 40 cargos em comissão e um único cargo efetivo.
Eu acho que isso jamais aconteceu em todo o Estado de São Paulo que tivesse submetido à apreciação de Vossas Excelências. O que fiz? Exonerei imediatamente 38 servidores em comissão e extingui os respectivos cargos. Todos esses atos constam do processo. E chamei 6 servidores concursados. E, dando cumprimento ao termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público, foi permitido a criação e nomeação de 1 cargo de provimento em comissão para cada vereador. É certo que os vereadores queriam mais, mas foi nomeado um único. E 8 para toda a administração, onde consegui chegar com 18 cargos em comissão e 6 efetivos até o final de 2015. Ressalto que a assessora técnica, a doutora Ivani Baracho Testari de Souza, manifestando sobre o assunto, concluiu pela regularidade, assim consignando, aspas, a origem da conta de que em 2015 e 2016 foram nomeados 16 servidores efetivos, documento 9 do anexo 1, e que houve uma redução de 44 para 22 cargos, dando cumprimento ao termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. No que se refere à contratação da empresa Audipan, no mesmo sentido, a assessoria técnica, na pessoa da ilustre doutora Ivani Baracho Testari de Souza, manifestou-se pela regularidade da matéria, assim consignando, aspas, quanto à contratação da empresa Audiplan, prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil e financeira, entendo plausíveis as explanações trazidas, considerando ter sido precedida de licitação, com vistas a prestar assessoria aos servidores do Legislativo. A manifestação acima, no sentido da regularidade da matéria, foi acompanhada pela ilustre assessora procuradora-chefe, doutora Raquel Ortigosa Bueno, que também opinou pela regularidade das contas, resultando que Sua Excelência, o senhor conselheiro relator, digníssimo doutor, perdão, Excelência, eu estou com pneumonia e estou com um pouquinho de dificuldade. Dr. Camargo Rodrigues, através de brilhante descortínio e numa demonstração de incontestável competência, decretou a regularidade das contas. Pois bem, Excelência, fez-se necessárias essas explicações preliminares para respeitosamente expor a Vossas Excelências nossas justificativas referente ao exercício hora em exame, ou seja, 2016. Inicialmente, é bom consignar que no exercício de 2016 não criei nem nomeei nenhum cargo em comissão e ainda chamei mais 9 efetivos aprovados mediante o concurso público, fazendo com que atingisse o quadro de 18 servidores em comissão e 15 servidores de provimento. O número de funcionários era adequado e razoável, todos com requisito mínimo para o preenchimento, todos com atribuições, todos com nível universitário e o principal, com a aquiescência do Ministério Público por força do termo de ajuste de conduta. Não poderia, de forma alguma, ser irresponsável, nomeando mais funcionários efetivos sem necessidade, somente para manter o equilíbrio, gerando despesas desnecessárias aos cofres da municipalidade. Administrei, Excelências, com seriedade e responsabilidade. Reduzi substancialmente os gastos da Câmara com combustível, energia elétrica, telefone, material de construção, entre outros, fazendo com que no período que exercia a presidência tenha devolvido aproximadamente 7 milhões de reais. Valores usados pelo prefeito em comum acordo no atendimento à saúde, atendendo o clamor público da população em razão da falta de médicos, falta de remédio, falta de exames e também visando a ampliação do número de vagas nas creches do município. Observe-se, Excelência, que procurei, na medida do possível, regularizar a situação, fazendo que a diferença ficasse tão somente em 3 cargos. Bem ao contrário de quando assumi, repito, 40 cargos em comissão e apenas 1 efetivo. Reduzi, repito, sobremaneira os percentuais de gastos com o pessoal, despendendo no exercício de 2015, 2,16 e em 2016, 2,18. Quando em exercícios anteriores, o percentual foi superior em no mínimo 50% do que despendi. Ou seja,
3,33. Jamais descumpri determinações desse egrégio tribunal ou da justiça comum. Ao contrário, procurei sempre cumpri-las. De outro lado, excelências, com a nomeação de mais servidores, aumentaria despesas com o pessoal, o que afrontaria o parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde não deixa margem a dúvidas, no sentido de proibição do aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias que antecede o mandato. Vejam, excelências, que eu reduzi o percentual e depois eu fui impedido de nomear novos funcionários, sob pena de infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Excelência, já o fizemos constar em nossa justificativa uma brilhante decisão da lavra de Sua Excelência, o Dr. Renato Martins Costa, que foi acompanhado pelo nobre conselheiro, Dr. Dimas Eduardo Ramalho, onde com muita maestria discorreu sobre quantitativos de cargos comissionados do Legislativo de Taubaté. Em apertadíssima síntese, consignou que o tribunal deva fugir dessas qualificações e se concentrar em outros aspectos, como, 2.1, que atribuições são conferidas a esses cargos em comissão, qual grau de escolaridade que se requer para esses cargos sejam providos. 2. Como se apresenta o equilíbrio ou desequilíbrio das despesas com o pessoal daquele órgão, daquela entidade, em face dos limites estabelecidos na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Finalizou concluindo que este seria um caminho mais seguro e menos casuístico para se estabelecer critérios que possam ser objetivamente observados pelo legislador. Nobres julgadores, todos os cargos têm suas atribuições. Todos os nomeados são portadores de nível universitário por força do termo de ajuste de conduta. As despesas com o pessoal encontram-se em perfeita consonância com os limites estabelecidos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, excelente, muito aquém dos limites estabelecidos. No que se refere à contratação da empresa Audipan, ressalto que as assessorias técnicas, por unanimidade, se manifestaram pela regularidade do certame e juntamos documentos que comprovam que a contratação não teve a finalidade de substituir servidor público, e sim dar apoio a eles necessário, inclusive ministrando cursos. Registre-se por oportuno que o contrato foi rescindido. Quanto às recomendações, excelências, as encaminhei a Sua Excelência, o atual presidente da Câmara, para que dê efetivo cumprimento. Nobres e cultos conselheiros julgadores, diante do exposto, clamo a vossas excelências dignem de julgar regulares as contas do exercício de 2016. Com todo respeito a vossa excelência, não seria justo outro caminho. Repito pela derradeira vez. Não criei e não nomeei nenhum cargo de provimento em comissão, e sim procurei manter o equilíbrio com a nomeação de 9 servidores em cargo de provimento efetivo. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de eu fazer a minha explanação. Que Deus abençoe nós. O tribunal que agradece e cumprimenta a vossa excelência pela sustentação. Palavra do senhor relator. Senhor presidente, me encontro em condições de proferir o voto. Pois não. Tudo ok em relação às despesas de pessoal, com proporção da receita corrente líquido. Da mesma forma, não vejo nenhum óbice em relação aos gastos total do legislativo, folha de servidores, remuneração de agentes públicos, encargos sociais, todos recolhidos regularmente. Em relação aos apontamentos do MPC, inicialmente contratação com a empresa Audiplan, a falha não é grave o suficiente para contaminar as contas em sua totalidade, mesmo tendo constado do relatório de fiscalização das contas do ano anterior ao exame, 2015, estas só foram julgadas pela segunda Câmara em 2019, sem tempo hábil, portanto, para a adoção de quaisquer providências. De qualquer forma, isso deve ser objeto de recomendações adiante propostas. Em relação ao problema no quadro de pessoal daquele ano, que contava com 45 cargos, 25 de provimento efetivo e 20 em comissão, essa desproporção, ela, como muito bem lembrado pelo nobre defensor, ela está sendo devidamente tratada no âmbito do termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público. A Câmara demonstra que vem adotando providências corretivas. Eu, tirando essas duas falhas aqui, eu entendo que posso votar pela regularidade das contas e com as devidas recomendações. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado o voto do senhor relator. Nosso agradecimento, senhor eminente presidente da Edilidade de Caieiras. Muito obrigado.
Relato o item 41, concorrência, contrato, termos de aditamento, água e esgoto de Guarulhos com o consórcio Várzea do Palácio, gerenciamento de obras de construção de estação de tratamento de esgoto, objeto. Instrução de ATJ e Ministério Público pela irregularidade. E eu verifico que o segundo aditivo está comprometido. Acabou ele contaminado pela ausência de justificativas plausíveis que dessem respaldo aos acréscimos contratuais levados a efeito. Tratando-se de serviço de gerenciamento da construção da estação de tratamento de esgoto, mostra-se imprescindível a demonstração da correlação entre as modificações das obras e os reflexos nos honorários dos profissionais responsáveis pelo respectivo acompanhamento, atribuição que a origem não obteve êxito em se desincumbir. Destaco, no presente caso, a aplicação uniforme do percentual de 24,10% sobre todas as horas de serviço a serem prestadas pelos técnicos envolvidos, desde os engenheiros até auxiliares administrativos, independentemente de qualquer necessidade de atuação, conforme planilha apresentada pela própria origem. Voto assim no sentido da regularidade da concorrência do contrato e do primeiro termo aditivo, todavia, pela irregularidade, pelos motivos expostos do segundo termo de aditamento. Em discussão, em votação, aprovado. Artigo 42, prestação de contas de repasses feitos em 2014 pela Prefeitura de São José dos Campos ao Instituto de Ação Social Presidente Juscelino, no âmbito de convênio, com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 43, prestação de contas de repasses feitos em 2013 pela Prefeitura de São Vicente à Associação de Pais e Mestres de uma escola local. A TJ é pela regularidade e a SDG pela irregularidade. Em que pese a relevância dos serviços prestados pelas escolas, a questão é que não há, dentre as atribuições das APMs, a possibilidade de contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a execução de atividades inerentes ao serviço público. Julgo irregular a prestação de contas, deixo de condenar a devolução, posto que houve a prestação dos serviços, embora não pudessem ser eles remunerados pela via escolhida. Em discussão, em votação, aprovado. 44, prestação de contas de repasses feitas em 2014 pela Prefeitura de Taboão da Serra, a SPDM, no âmbito de contrato de gestão. A instrução do Ministério Público é pela regularidade parcial. A documentação trazida pela SPDM não discriminou a quantidade de unidades participantes do rateio, não havendo como aferir a razoabilidade do critério adotado. A fiscalização verificou também a inclusão de despesas impróprias, como COFINS, na época OS estava isenta do tributo, e gastos relacionados com propaganda e publicidade. Além disso, prestação de contas desse tipo de gasto deve ser obrigatoriamente acompanhada da respectiva memória de cálculo, evidenciando a fórmula utilizada e a vinculação das despesas com a execução do objeto. Julgo regular a prestação de contas de R$ 65.544.803 e irregular a quantia utilizada a título de rateio no valor de R$ 288.982,28, condenando a entidade a devolvê-la e proibido de novos recebimentos até a regularização da situação perante esta Corte. Em discussão, em votação, aprovado. 45 a 47 em conjunto. São as contas das câmaras municipais de Cássia dos Coqueiros 2017, Platina e São José do Barreiro 2018. Convergência instrutória no sentido da regularidade, os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados. 48, Câmara Municipal de Quintana, contas de 2013. Assessorias de ATJ e chefia pela regularidade, MPC e SDG pela irregularidade, basicamente por problemas nos cargos em comissão. Quanto ao quadro de pessoal, eu afasto a impugnação relativa ao excesso de cargos em comissão do Legislativo local, total de 3 providos frente a 1 efetivo, para um quadro de 7 cargos existentes, 4 efetivos e 3 em comissão, diante da pequena estrutura e porte do município de Quintana, não restando configurado excesso na utilização de cargos comissionados.
Ademais, considero que a nova reestruturação funcional efetivada pela Câmara por meio da Lei Complementar 2099 de 2012, com diminuição de 2 cargos comissionados, atendeu plenamente às recomendações emitidas por esta Corte anteriormente. Igualmente, afasto o apontamento de que os cargos de assessor da Presidência e de assessor legislativo não possuem atribuições que se coadunam com o estabelecido na Constituição Federal. No mais, a reforçar a regularidade da matéria, sublinho que as contas dos exercícios posteriores, estamos aqui falando de 2013, de 2014 e 2015, foram apreciadas e aprovadas. Voto pela regularidade com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. 49, Câmara Municipal de Aramina, 2016. Assessoria de ETJ chefia pela regularidade, MPC pela irregularidade, por problemas no quadro de pessoal, controle interno e contratações com deficiência na pesquisa de preços. Os problemas apontados pelo Ministério Público de Contas realmente foram constatados, porém me parece que eles possam ainda nesse exercício ser compostos com recomendações. Eu acompanho a TJ, voto pela regularidade e assim formulo recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. 50 e 51, em conjunto, Prefeituras Municipais de Bastos e Vargem Grande Paulista, 2018. Instrução unânime no sentido da emissão de pareceres favoráveis, os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados. 52, Prefeitura Municipal de Motuca, 2018. Assessoria de ATJ chefia, parecer favorável. Ministério Público de Contas, desfavorável em virtude da redução da jornada de trabalho sem alteração remuneratória. Quanto à questão em debate, a adoção do banco de horas e redução da jornada de trabalho ocorreram por intermédio da Lei Municipal 166 de 2017. Observar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, bem como a competência do Executivo Municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. Não obstante, cabe, me parece, o encaminhamento dos presentes autos ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público do Estado de São Paulo para conhecimento da situação relatada e eventuais providências, medida que fica desde já determinada. No mais, acompanho a TJ, voto pela emissão de parecer favorável com recomendações. Discussão. Em votação, aprovado. 53, Prefeitura Municipal de Quatá, 2018. Também aqui a instrução de assessoria de ATJ chefia pela emissão de parecer favorável, MPC, considerando as excessivas alterações orçamentárias, parecer desfavorável. Vejamos a situação orçamentária e financeira de Quatá. A execução orçamentária de 18 se mostrou superavitária em 2,92%. O resultado financeiro foi igualmente positivo, 4.263.000, apresentando à Prefeitura liquidez para honrar a totalidade dos compromissos de curto prazo. Observo que reconheço excessivas alterações orçamentárias de 43,57% foram autorizadas por leis municipais específicas, tendo em vista que a LOA não previu a abertura de créditos adicionais por meio de decretos do Executivo, situação que, a meu ver, não descaracterizou a lei orçamentária aprovada inicialmente pela Câmara Municipal. Somado a isso, a boa situação orçamentária e financeira, penso que a matéria possa ser superada com recomendações. Com a TJ, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 54, agravo do prefeito de São Vicente contra despacho que aplicou-lhe multa. Eu conheço em preliminar, conhecido. Sanção pecuniária decorre da falta de comunicação de providências adotadas em face das irregularidades apontadas, especialmente quanto à apuração de responsabilidades em processo correspondente. Notificação foi reiterada em 3 ocasiões por meio de publicação em Diário Oficial, sem que, contudo, o alcaide desse cumprimento à determinação no prazo fixado. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 55 e 56, em conjunto, embargos de declaração do superintendente do Departamento de Higiene e Saúde de Pompeia e do prefeito municipal de Santa Lúcia,
embargos conhecidos, porém rejeitados, considerando sua natureza inteiramente infringente. Em discussão, em votação, aprovados os votos. 57, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas do Consórcio Intermunicipal de Conservação e Manutenção de Vias Públicas, Motuca, exercício 2013. Recorre o ex-presidente do consórcio. A instrução de SDG é pelo provimento. Conheça em preliminar. Conhecido. Em 2011, portanto, 2 anos antes do exercício em exame, os municípios que ainda compunham o consórcio resolveram extingui-lo. No período de 1º de janeiro a 5 de 9 de 2013, não houve responsável, pois o presidente anterior deixou de ser prefeito de Motuca em 31 de 12 de 2012, cessando por consequência seu mandato de dirigente, não sendo adotadas as providências para a nova eleição. A instrução processual revelou que o consórcio não realizou qualquer atividade ou serviço no transcorrer de 2013, com exceção de rotinas contábeis, contando com valores repassados da ordem de R$ 18.500, enquanto as cotas previstas correspondiam a R$ 162 mil. Também não se efetivaram as transferências relativas às parcelas devidas em períodos anteriores. Quanto ao déficit, ao resultado financeiro desfavorável, some-se à frustração de receitas o fato de que o que foi classificado como despesa de R$ 191.821 se refere, efetivamente, ao lançamento pela baixa contábil do valor registrado de bens permanentes, desvinculados do patrimônio do consórcio, repise-se, em função da intenção de extingui-lo. As demais falhas, diante desse quadro, deixam de ter relevância e eu acompanho o SDG votando pelo provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Consulto o eminente conselheiro Dimas Ramalho quanto a eventual impedimento no caso do 87. Sim. Então, impedido o eminente conselheiro Dimas Ramalho. 58, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas da Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgoto de Guaratinguetá, exercício 2014. Ex-diretores da agência são os recorrentes. A instrução de SDG pelo provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Com bem asseverado por SDG, não há elementos concretos que permitam concluir pela falha na fiscalização do serviço de distribuição de água potável e destinação de esgotos, bem como de coleta, separação, transporte e depósito de resíduos sólidos, ainda que a autarquia em exame não dispusesse de adequado corpo técnico. Transcrevo, inclusive, precedente oferecido pelo senhor diretor-geral em voto em apoio à sua posição. Mesmo que assim não fosse, observo que eventual questionamento incidente sobre o corpo técnico tem sido levado ao campo das recomendações, cabendo reprovação apenas no caso de reincidência, a exemplo de outro julgamento também citado por SDG, cujo trecho de interesse igualmente transcrevi. No presente caso, a ocorrência não fora suscitada em julgamento de contas anteriores da entidade, de modo que a entidade apresenta condições de receber o beneplácito dessa Corte. Dou provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. 59, recurso ordinário, interposto contra a sentença publicada que julgou irregular prestação de contas de repasses da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília e Associação Atlética Acadêmica Sérgio Carnevale, no exercício 2012. Recorre à Fundação. A instrução de ATJ Economia e de SDG pelo não provimento, ATJ Economia e MPC pelo não provimento, SDG pelo provimento. Conheço em preliminar, conhecido. O conjunto de imperfeições não me parece recomendar que o apelo seja provido. A origem apresentou documentos com o objetivo de demonstrar a regular aplicação no montante de R$ 58.350. Ocorre, entretanto, que tais comprovantes são incompletos e não contemplam, por exemplo, os períodos em que os serviços foram prestados e as datas de pagamento. Mas não é só. Malgrado a matéria em análise se referir ao ano de 2012, a recorrente colacionou recibos datados de 2014, sendo que o valor constante em parte deles diverge da quantia atribuída à prestação de contas, sem justificativas plausíveis e concretas.
A agravar o panorama até aqui exposto, não houve indicação no corpo dos documentos fiscais que comprovam as despesas do número da norma autorizadora do repasse e da identificação do órgão público concessor a que se referem. Também inúmeras falhas formais apontadas não foram sequer objeto das razões recursais. Nego o provimento ao recurso, porém, senhores conselheiros, eu recebi agora pela manhã uma informação infortunadamente, registra o falecimento do professor Alcides Durigan Júnior, que foi apenado com multa na decisão de primeira instância. Com isso, incluirei no acórdão a exoneração da penalidade aplicada. A matéria está em discussão, em votação, aprovada. Item 60, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas do Fundo de Aposentadoria e Pensões de Guaimbê, exercício 2011. Recorre o gestor do fundo, instrução de ATJ e MPC pelo não provimento. Conheça em preliminar. Conhecido. As falhas não são inéditas, tendo ocorrido exercícios anteriores e persistidos nos posteriores. Suposto cerceamento de deveres invocado no apelo não ocorreu, já que o interessado foi notificado, protocolou requerimento de vista, extração de cópias dos autos e foi atendido. Do mesmo modo, incabível a alegação de que as despesas bancárias não devem ser incluídas no cômputo percentual de 2% fixado para fins de custeio de despesas administrativas. Com a instrução, nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 61. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional de Cafelândia, exercício de 2012. Recorre o presidente do consórcio à época, a instrução de SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Houve arguição de nulidade processual por defeito na decisão originária. O despacho proferido pelo eminente julgador singular, que restou veiculado à imprensa oficial, não teve em seu conteúdo o possível desvio de finalidade no custeio do transporte de funcionários em empresas particulares, tendo a fiscalização concluído pela regularidade das ações implementadas no exercício de 2012. A impugnação lançada pelo setor fiscalizatório recaiu apenas sobre a ausência de repasse de parte dos referidos valores pelas empresas e pelos municípios consorciados, bem como a falta, nos respectivos ajustes, de cláusula dispondo sobre eventuais encargos incidentes em situações de mora ou penalidades cabíveis para os casos de inadimplência. Isso, para mim, basta para considerar frustrado o contraditório por parte do ex-presidente do consórcio, responsável pelas contas em exame. Assim, eu conheço da preliminar, do provimento do recurso, declarando a nulidade do processo em análise, a fim de que seja sanada a questão atinente à notificação dos interessados. Para tanto, devem os autos tornar ao gabinete do eminente julgador singular para suas dignas providências. Em discussão, em votação, aprovado. 62, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de repasses da Prefeitura de Suzano, Associação Cultural, Grêmio Recreativo, Escola de Samba, só para chatear, no exercício de 2012. Recorre o ex-prefeito, SDG pelo não provimento, conheço em preliminar, conhecido. Decisão combatida não questionou a concessão de recursos com lastro na disposição do artigo 16 da Lei 4.320, mas sim a deficiente comprovação das despesas apresentadas mediante documentos inidôneos na prestação de contas, notadamente a nota fiscal no valor de R$ 24.090, de emitente cujas atividades não guardam qualquer relação com o objeto da beneficiária, além de recibos simples confeccionados de maneira genérica, que não se prestam a comprovar os desembolsos financeiros efetivados na monta de R$ 3.940, direcionados ao pagamento de 13 pessoas físicas. Por outro lado, nenhuma censura foi feita quanto à regular utilização de R$ 7.970, o que me leva a crer que esta soma possa receber o beneplácito desta Corte. Nessa conformidade, voto pelo provimento parcial do recurso, para reconhecer dessa feita a regularidade da prestação de contas de R$ 7.980 e a irregularidade de R$ 28.030. Reafirmo as determinações de primeira instância, mantenho a condenação à devolução, agora de R$ 28.030, proibindo de novos recebimentos. Em discussão, em votação, aprovado. 63, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas
de repasse da Prefeitura de São Vicente à Associação de Pais e Mestres de Escola Local. Recorre à associação. A instrução de SDG pelo provimento parcial, do Ministério Público pelo não provimento, ressaltando, contudo, que a beneficiária poderia ser liberada para novos repasses. Preliminar conhecido. Com palavras diferentes, a convergência na instrução, já que a associação recolheu R$ 8.000, cumprindo a decisão de primeira instância, o que permite, mantida a irregularidade, dar provimento parcial para liberá-la para novos recebimentos. Em discussão, em votação, aprovado. 64 e seguintes, palavra do eminente conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, exame o 64, terceiro termo de aditamento, prestação de contas, de contrato de concessão de janeiro a dezembro de 2018, da Prefeitura de Itatiba e a empresa Transporte Coletivo de Itatiba. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela regularidade. É o relatório. Passo ao voto. Quanto ao aditamento que prorrogou o prazo de vigência por mais de 5 anos, não foram registrados apontamentos de irregularidades, inclusive com relação à prestação de contas no período de janeiro a dezembro de 2014. Desse modo, acompanho o MPC e voto pela regularidade do tema de aditamento e com essa prestação de contas do mencionado contrato de concessão de janeiro a dezembro de 2018. Em discussão, em votação, aprovado. 65, concorrência, contrato, tema aditivo, compromisso de execução contratual, Prefeitura de Bauru, a empresa Recoma Construção e Comércio e Indústria Limitada, devidamente instruído o Ministério Público de Contas pela regularidade. A fiscalização atestou que o cronograma físico e financeiro não estava sendo cumprido. A origem trouxe novos esclarecimentos. A fiscalização promoveu o respeito da instrução e concluiu que a execução transcorreu em conformidade com o avançado. Ministério, assessoria técnica jurídica, que teve a Comissão do Ministério Público de Contas, restou determinado o retorno da fiscalização para que, por meio próprio, obtivesse documentação faltante e instruindo-se em seguida. Atendida a proposta do MPC, os autos foram encaminhados à TJ, que usará o parecer de regularidade da matéria. Assim também, MPC. Passo ao voto. Verifico que as falas registradas inicialmente pela fiscalização restaram justificadas pela origem, com a documentação acostada no processo ou no transcurso da instrução. Diante disso, o que mais consta no corpo do meu voto, acompanho a TJ, Ministério Público de Contas, e voto pela regularidade da concorrência do contrato, bem como do tema de aditamento. E com isso, do acompanhamento definitivo da execução contratual, termo de recebimento provisório e definitivo. Após o julgado, arquivos. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Exame, presidente, o item 86, dispensa de licitação e contrato, tema aditivo, entre a Prefeitura de Campinas e a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, editamentos. A fiscalização fez o seu trabalho, seria técnica jurídica pela regularidade, novos documentos foram acostados, a TJ pela regularidade, MPC também pela regularidade com recomendações do relatório. Passar ao voto. Quanto à compatibilidade dos preços contratados em relação aos vigentes do mercado, a Municipalidade de Campinas afirmou que, por se tratar de uma concessão de serviço público voltada para o fornecimento de energia, a tabela de preço é homologada oficialmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Diante disso, o que mais consta no corpo do voto, acompanho a TJ e MPC e voto pela regularidade com recomendações. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. 67, retorno ao gabinete, presidente. Retirado com retorno ao gabinete o 67. 68 e 69 em conjunto. Pois não. Inexigibilidade da licitação decorrente de contrato de execução entre a Prefeitura de Santo André e a empresa L. Lilly Brasil para o fornecimento parcelado mensal de insulinas para atendimento de pacientes amparados por mandado judicial. A instrução trouxe algumas anotações interessadas eram os autos, vista MPC, passa ao voto. A instrução dos autos converge de que foram adotadas formalidades pertinentes quando do processário contratação e análise. Diante disso, voto pela regularidade da inicialidade de licitação, decorrente do contrato, e com essa execução contratual. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado.
Prefeitura de Aparecida, Comercial João Afonso, pregão presencial decorrente de contrato termos afirmados entre a Prefeitura de Aparecida e a Empresa Comercial João Afonso Limitada. MPC nos termos regimentais, SDG pela irregularidade. Passo ao voto. Como bem observado pela fiscalização no seu relatório, a adequação e desclassificação da Empresa Comercial de Alimentos Fármaca Limitada não restou comprovada nos autos, tendo em vista a ausência de parâmetro de preço idôneo que pudesse embasar a decisão. A verificação da economicidade da contratação restou prejudicada, porque não há comprovação da correção da desclassificação da empresa que ofereceu o menor preço para a cesta básica do tipo 2 e pela falta de patamares seguros de aferição dos preços propostos com os publicados no mercado, o que contraria o artigo 43, inciso 4º da Lei Federal 866 de 93. Acolho, portanto, manifestações unânimes das áreas técnicas, voto pela irregularidade da licitação do contrato, aplico multa responsável em 160 UFESPs. Eu voto. Está em discussão? Em votação, aprovado. Exame 71, convênio firmado da Prefeitura Municipal de Lorena, Irmandade Sacada Misericórdia de Lorena. A Unidade Regional de Quarentiquetá trouxe uma série de ocorrências que foram devidamente combatidos pela origem dos interessados, conforme consta do evento 37 do corpo do processo. O Ministério Público consta teve ciência, relatório, passar o voto. Acho que, no presente caso, pode ser afastada a exigência de lei específica para a construção de repasse, considerando que as partes celebraram o convênio para a realização de ações e serviços integrados do Sistema Único de Saúde, um plano de trabalho para execução e de acordo com o que diz as leis de regência. Por outro lado, assiste razão a fiscalização ao criticar a falta de detalhamento de custos relativa à verba destinada ao incentivo de contratualização municipal. Vê-se, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, que 37,15 do valor pactuado no convênio seriam custeados com recursos federais, faturados mensalmente de acordo com o valor fixado na tabela SUS, conforme estabelecido na cláusula 5ª do ajuste, enquanto 62,85 seriam suportados com verba complementar municipal. Somente após a notificação, a Prefeitura esclareceu que a mencionada verba seria destinada à suplementação de atividades empenhadas pela conveniada relacionadas à consulta, serviço de diagnose, ante a defasagem de valores estabelecidos na tabela SUS. Para isso, baseou-se nos valores incorridos nos exercícios anteriores e juntou demonstrativo de cálculo para comprovação, razão pela qual esta inconformidade, por hora, pode ser relevada. Determino que as partes cumpram exatamente o que diz a lei de acesso à informação. Ainda, recomendo à Prefeitura uma série de procedimentos para melhorar o seu padrão de atendimento às regras em vigor. Voto, portanto, pela regularidade do convênio, sem prejuízo de recomendações e determinações consignadas no corpo do voto. Eu voto, presidente. Em discussão? Em votação, aprovado. 72, retiro e retorno ao gabinete, presidente. 72, retorna ao gabinete do seu relator. 73 também, presidente. 73, igualmente, retorna ao gabinete do seu relator. 74 e 75 em conjunto. Pois não. São prestações de contas decorrentes de repasses municipais efetuados pela Prefeitura de Barueri ao Instituto IJA Saúde e Desenvolvimento Social, com base em contrato de gestão. A 10ª Diretoria de Fiscalização fez a sua análise, a sua fiscalização, que vieram no corpo dos votos. O Ministério Público de Contas se manifestou pela regularidade da prestação de contas, na segunda efetuou parecer gerais sobre o sistema de saúde. É o relatório. Passa ao voto. Preliminarmente, sobre a defesa de partes, constato que apenas a Prefeitura se manifestou de forma mais específica com alguns dos apontamentos feitos pela fiscalização. Ainda assim, quanto a determinadas questões, imputou responsabilidades a outros setores integrantes da própria administração municipal, como a Comissão de Acompanhamento de Contrato, Gestão, sua Controladoria, bem como o próprio Tribunal de Contas. Vale registrar que nenhum dos responsáveis pela organização social foi localizado para exercer seu direito de defesa. Ou seja, os apontamentos não foram satisfatoriamente justificados ou mesmo mencionados pelas partes, conforme deixo claro no corpo do meu voto. Diante disso, senhor presidente, desfavoráveis, esses elementos que constam no corpo do voto, eu julgo configurada a execução do contrato, nos termos da legislação vigente,
bem como uma afronta ao princípio da legalidade, moralidade, publicitária, transparência e eficiência. O voto pela irregularidade da matéria aplica multa aos responsáveis em 200 UFESPs. Requeiro também que cópia desta seja encaminhada ao Ministério da Agricultura de São Paulo, presidente. É o voto. Em discussão? Em votação, aprovado. 76, contas anuais da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, devidamente instruído. Assessoria técnica jurídica e Ministério Público de Contas convergiram no sentido da reprovação das contas. É o relatório. De plano, cumpre destacar a expressiva discrepância entre o saldo escrito no balanço financeiro e o efetivamente existente na conta bancária do Legislativo, estimado em R$ 541.860,44, acrescido R$ 76.947,82, e rendimentos financeiros não contabilizados na receita do Legislativo, no valor de R$ 618.808,26. Quanto ao mérito da gestão, constato que a Câmara de Itapecerica da Serra realizou diversos pagamentos a fornecedores sem formalizar processos estatórios, contrariando o regulamento do artigo da Lei Federal 8.693. Além do mais, a Presidente do Legislativo autorizou o reembolso de despesas de viagem de diversos operadores a despeito do regime de andamento a ser regulamentado. Também não foram justificadas falhas contidas com gasto de combustível e gasto com telefonia. Veja, presidente, telefonia verifica que a entidade possui número excessivo de linhas telefônicas, um total móvel de 63, dos quais apenas 24 foram identificados, conforme discriminado no corpo do processo. Diante disso, em harmonia com a TJ e MPC-SDG, o voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, 2015, excepcionando eventuais atos pendentes de pressão por essa Corte, com as determinações constantes no corpo do voto. Está em discussão? Em votação, aprovado. 77, retiro com retorno ao gabinete. Tira ao gabinete o 77. 78 e 109 em conjunto. Pois não. São embargos, declaração oposta para o Planeta Educação Gráfica Editorial, pelo senhor Luiz Donizete de Almeida, prefeito Luiz Antônio, em face de decisões de segunda Câmara que julgaram irregulares, respectivamente, o contrato do Planeta Educação, e também Prefeitura de Votuporanga, repasse da Prefeitura de Luiz Antônio, Aguarda, Mirim, Mário Barbosa Vilela. Os requisitos estão preenchidos com esses recursos. Recursos conhecidos pela Câmara. No mérito, presidente, conforme o relatório e votos disponibilizados à Vossa Excelência, eu voto pelo não provimento dos embargos de declaração, porque, evidentemente, são embargos que desejam infringências. Eu voto. Está em discussão, em votação, rejeitados os embargos. E, para terminar, 81, exame de recurso interposto por Alessandro Colombo Marana, prefeito Calçu, responsável pelo consórcio municipal pós-recuperação do Rio do Peixe, 2016. Em face da sentença do ministro auditor Márcio Batista de Camargo, que julgou irregularidades consta do consórcio. A recorrente recorria à reforma apenas para anular a multa aplicada. Em atendimento ao artigo 109, o Ministério Público certificou não ter selecionado o processo. STG, pelo conhecimento e provimento. Recurso entendo dele conheço, presidente. Conhecido. As falhas apontadas no mérito, e que foram apontadas nos autos, e que motivaram o julgamento pela irregularidade do consórcio, foram residentes ao longo dos últimos exercícios, mas tiveram início antes do mandato da recorrente, que, por sua vez, demonstrou esforço na tentativa de reunir os demais consorciários para corrigir problemas. A falta de compromisso representando de outros municípios dificultou a adoção de medidas visando a solução das falhas existentes. Dessa forma, senhor presidente, acompanho o entendimento de que a multa aplicada demonstra excessiva, na medida em que recai apenas sobre um dos dirigentes. Diante do exposto e do que consta no corpo dos autos, acompanho o STG e voto pelo provimento de recurso ordinário apenas para afastar a multa de 300 UFESPs imposta à senhora Alessandra Colombo Marana, prefeita do local sul, mantendo-se, no entanto, a decisão que julgou irregulares as contas do consórcio municipal pró-recuperação do Rio do Peixe, de 2015. Dessa forma, senhor presidente, é o meu voto. Provimento parcial, portanto, o voto está em discussão, em votação, aprovado. Para os itens 82 e seguintes, são os nossos itens finais, a palavra é do conselheiro Sami Vurma.
Senhor presidente, estou só com uma dúvida. Eu recebi esse pedido aqui de sustentação oral dos itens 103 e 104. Ele vai na ordem ou é Como Vossa Excelência permitir. Eu acho melhor deixar na ordem Tá agora, bom. né? Tá bom. Então, item 82, pregão e decorrente contrato da Prefeitura de Piquete com a microempresa Carlos Augusto Lima para serviço de transporte escolar. Também exame dos aditivos de execução. Fiscalização foi pela irregularidade, pela ausência de orçamento básico, pesquisa de preços, parecer jurídico, empenhamento prévio. ATJ, CGMPC, todos também pela irregularidade. Meu voto pela irregularidade da matéria, conhecimento da execução contratual, aplicação de multa individual de 200 UFESPs e oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. O item 83, termos aditivos, na verdade, 6º, 7º e 8º aditivos de execução contratual de ajuste firmado entre a Prefeitura de Bauru e Assistência Médica Hospitalar São Lucas para prestação de serviços de saúde a servidores públicos. A matéria principal foi julgada regular, bem como o 1º ao 5º aditivo. MPC considerou irregular o 7º aditivo, por conta, considerou irregular o 7º e 8º aditivo, esse último por acessoriedade ao 7º, por conta de uma prorrogação de prazo injustificada, ou melhor dizendo, indevidamente justificada. Meu voto é pela regularidade do 6º aditivo e irregularidade do 7º e 8º, e pelo conhecimento da execução contratual. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 84 e 86, apartados de contas de 2011 da Prefeitura de Santo Antônio de Alegria, para análise de pregão e contratos firmados para obtenção de serviços de plantão médico. Fiscalização apontou que, muito embora tenha sido previsto o registro de preço, não se verificou efetivo registro de preço após o pregão, também não teria havido indicação de fontes utilizadas na pesquisa de preços, e a contratação da empresa Plamed após rescisão com a Fênix Cop teve um ajuste a maior de quase 40% no valor da hora trabalhada. Quanto ao acompanhamento da execução, foram apontadas falhas relativas a todos os contratos, por exemplo, liquidação de despesas descumprindo a Lei 4.320, uma vez que baseada em notas fiscais genéricas. Com base nisso, a TJ foi pela irregularidade. Meu voto no mesmo sentido, no que se refere ao procedimento licitatório, há vícios insanáveis que não foram devidamente justificados. É o caso da utilização de preços praticados em contratos anteriores, sem nenhuma outra justificativa ou pesquisa atual, a ausência de registro de preços após o pregão. Ora, se o edital foi levado à praça com a previsão expressa de registro de preços para serviços médicos, a conduta de assinar contrato sem proceder tal registro afronta os princípios básicos da licitação. Também não restou devidamente justificada a necessidade da contratação, como manda a lei do pregão. E, por fim, a execução aqui tratada também foi irregular, notadamente diante de vícios de avisos quanto à regular liquidação das despesas públicas. Meu voto é pela irregularidade, com multa de 200 UFESPs individual responsável, mais encaminhamento ao Ministério Público Estadual, conhecimento da rescisão. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 87 e 89, licitação, contrato e editamento, além de execução de ajuste entre a Prefeitura de Praia Grande e a empresa Multiway Comércio. Fiscalização nada apontou, ATJ pela regularidade, meu voto é pela regularidade da matéria e conhecimento da execução. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 90 e 91, peço sua retirada com reinclusão. 90 e 91, com reinclusão na próxima sessão. Item 92, retirada de pauta. 92, retorna ao gabinete do senhor relator. Agora, em conjunto, itens 93 e 94, contas anuais das câmaras de Cosmorama, 2015, e Vargem, 2016. MPC opina pela regularidade das contas, ATJ e chefia também. Meus votos disponibilizados também são pela regularidade das contas. Estão em discussão, em votação, aprovados. Itens 96 e 98, contas das prefeituras, câmaras municipais de Araçatuba, Sarapuí, São Francisco, todas de 2018, ATJ pela emissão de parecer favorável, e MPC, em relação às contas de Araçatuba e São Francisco, opina contra, mas conclui pela emissão de parecer favorável das de Sarapuí. Acompanha assessorias técnicas
e voto pela emissão de parecer favorável a todas as contas, sem prejuízo das recomendações constantes em meus votos, tendo em vista que houve o atendimento de todos os parâmetros legais e constitucionais da análise. E os votos estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 99, embargo de declaração posto pelo prefeito de Pratânia, responsável por um contrato julgado irregular por essa Câmara, alegando omissão. STG pela rejeição dos embargos, preliminarmente conheço dos mesmos. Conhecidos. No meu voto, acompanho a STG por sua rejeição. Em discussão, em votação, rejeitados. Item 100, recurso de serviços de assistência e saúde dos municipários de Presidente Prudente contra a sentença que julgou irregulares das contas da autarquia de 2014. A sentença fundamentou-se na falta de fidedignidade das peças contábeis e manutenção de caixa em instituições privadas. Passo ao voto. Plenamente conheço do recurso. Conhecido. A principal questão aqui que se coloca é a forma de reconhecimento de despesas médicas hospitalares realizadas nos 2 últimos meses do ano. A prática adotada pela autarquia de contabilizá-las no início do exercício seguinte como despesas de exercícios anteriores está totalmente de acordo com o previsto no Manual de Contabilidade Pública, de modo que pode ser acolhida. Há até precedente dessa Corte nesse sentido. Portanto, sendo que a falha remanescente é apenas a manutenção de caixa em instituição privada, comporta recomendação e não condena por si só a totalidade das contas, daí eu voto pelo provimento do recurso para julgar regulares com ressalvas as contas. Em discussão. Em votação, provido o recurso. Item 101 e 102, recurso ordinário do ex-prefeito de Guaimbê contra a sentença que julgou irregular despesa sem prévia licitação e também o recurso do prefeito de Terra Rocha contra a decisão que julgou irregular matéria apartada relativa a pagamentos acima do teto. STG pelo desprovimento de ambos. Preliminarmente conheço dos recursos. Conhecidos. E no mérito as razões não conseguem afastar as falhas e voto com SDG pelo desprovimento. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor relator, nos itens 103 e 104, que Vossa Excelência relatará em conjunto, há requerimento de sustentação oral. Pregou o doutor Renato Diego Santiago, que na oportunidade representa o lar Dona Mariquinha Amaral, um tema de prestação de contas. Muito bem, doutor Renato, muito bom dia. Seja sempre bem-vindo à tribuna da defesa desta corte. Palavra do senhor relator. Senhor presidente, recurso interposto pela entidade Dona Mariquinha, por sua ex-presidente, contra a sentença que julgou irregular a aplicação de recursos repassados pela Prefeitura de Atibaia, condenando a entidade a restituir valores glosados pela Prefeitura. Esse é o relatório. Palavra da defesa pelo prazo regimental. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos os conselheiros aqui presentes e a todos os membros aqui presentes. Trata-se, na verdade, de um recurso interposto contra a decisão que julgou irregular parcialmente as contas. A Prefeitura do município de Atibaia destacou que houve descompasso e falta de controle em relação às entradas e as saídas de recursos, ausência de controles documentais, contratação de funcionário com grau de parentesco, pugnou pela devolução do importe de R$ 7.775,49, fez apontamentos que a entidade, do terceiro setor, que prestou serviço público de natureza relevante, não seguiu os manuais e os apontamentos da Prefeitura, portanto, e encaminhou a recomendação para que fossem as contas rejeitadas e que fosse, então, punido. Adveio, então, a sentença. Muito bem. O ordenador de despesa, para finalizar, alegou a legalidade de todos os seus atos, né? E que por toda a sua assessoria técnica, praticou a bem do serviço público os seus atos. Em sua defesa,
logo inicialmente, a então presidente da entidade, ela apenas se manifestou no sentido de não haver responsabilidade pessoal, sem citar a questão da entidade, do serviço público relevante que foi prestado a partir do chamamento que foi efetivamente efetuado. Nós nos insurgimos pelo fato de que venire contra factum proprium non potestas. Por quê? Como nós demonstramos nos autos do nosso apelo, não foi oportunizada a regularidade do pagamento de apenas R$ 7.775,49, sendo que a entidade foi condenada, embora tenha 83 anos e tenha preenchido todos os requisitos do chamamento e tenha prestado até o final todas as suas atividades, incluindo a inserção de recursos próprios. Por diversas vezes, o Poder Público Municipal, o nosso ente parceiro, não oportunizou o pagamento, inclusive tendo essa defesa requerido a esse tribunal, em sede recursal, que oportunizasse esse pagamento, pelo que o valor do chamamento, em R$ 374.117,97, está muito acima daquilo que foi objeto da nossa condenação, ou seja, R$ 7.775,49. Após 2 notificações desse egrégio tribunal, a Prefeitura de Atibaia, revendo suas contas, lançou refis, 2 refis, dando descontos para que seja a população, sejam as empresas, pudessem fazer os seus pagamentos, e, nessa oportunidade, oportunizou que a recorrente pudesse fazer o parcelamento, que hoje já está no 9º pagamento. Então, um dos pedidos da recorrente também, que foi um pedido incidental, foi de que o tribunal oportunizasse o pagamento por total falta de ampla defesa e contraditório, que nós alegamos isso em fase recursal. Então, a questão que se impõe é, pelo princípio da lealdade processual e pelo princípio da dignidade da justiça, que, uma vez que foi oportunizado esse pagamento e que nós já estamos no 9º pagamento, e que esses valores são absolutamente irrisórios para impor uma condenação dessa magnitude a uma entidade de 83 anos de existência, que sempre prestou assistência social e que sempre acolheu menores e que sempre prestou serviço em Atibaia com larga experiência nessa questão, a desproporcionalidade da punição, inclusive de não contratar com o poder público e de não receber repasses ou participar de chamamentos públicos, uma entidade que vivenciou, posso dizer, governos e, enfim, vivenciou mudanças legislativas e a todas elas esteve firme até hoje, com 83 anos de existência. Eu posso dizer até que é uma das únicas aqui do Estado de São Paulo com quase um centenário de existência na prestação de serviço social, e que tem condições, sim, de arcar com esse apontamento de 7 mil, tanto é que nós já estamos na 9ª parcela, pelo princípio também da concentração dos atos e pela celeridade processual, a defesa passa a requerer que seja oportunizada a juntada das últimas 3 parcelas de pagamento, que seja provido os fundamentos da defesa, principalmente pela desproporcionalidade da pena, não é? E, após a juntada no prazo a que me cabe de 5 dias, eu possa, incontinenti, seja analisado e dado provimento ao recurso. Ok? O Ministério Público de Contas, o douto Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, por conta do provimento, não emitiu parecer
antes do julgamento em primeira instância. Muito bem. Então, finalizando, a defesa pugna para que seja juntado no prazo de 5 dias a quitação plena e total e que seja reconhecido o provimento pela perda superveniente objeto. A defesa encerra. Obrigado. O tribunal que agradece a Vossa Excelência. A palavra retorna ao senhor relator. Senhor presidente, vou retirar de pauta para analisar essa argumentação. Perfeitamente. Retornam os itens 103 e 104 ao gabinete do senhor relator. Com isso, damos por encerrada a matéria constante da ordem do dia. Retorno a palavra aos senhores conselheiros para eventuais considerações. Não havendo interesse, indago o doutor Celso Matucci quanto à ciência pessoal de quaisquer dos itens hoje decididos. Senhor presidente, não há interesse. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Com meus cumprimentos a todos, declaro encerrada a terceira sessão. Bom dia.